Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é FTP, tópico a ser abordado nessa aula, servidor FTP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o funcionamento do serviço de FTP. O que é o serviço de FTP? O serviço de FTP é um serviço de transferência de arquivos entre servidores, entre hosts, entre redes, enfim. O FTP em si, ele trabalha com duas portas. Ele trabalha com a porta 20, que é a porta que você faz a comunicação, tá? Que estabelece segurança, enfim, os parâmetros dessa comunicação, e trabalha com a porta 21, que é por onde você estabelece um outro canal, por onde serão transferidos, trafegados os dados entre uma máquina e outra. O serviço de FTP ele é bastante usado quando você tem necessidade de repositório de arquivos. Tenta imaginar uma situação em que você precisa fazer atualizações de páginas de internet, drivers, você precisa ter drivers de diversos dispositivos, impressoras, placas à sua disposição, e esses aplicativos, né, esses drivers, enfim, esses arquivos são grandes e você não tem como levá-los, como trafegar com eles para lá e para cá. É verdade que hoje nós temos pendrives com alta capacidade, nós temos discos externos que já fazem esse trabalho com muita facilidade, mas nós estamos falando aqui de um serviço que já está aí há muito tempo. É pré todas essas tecnologias. Então houve um tempo em que o serviço de FTP ele era muito usado, tá? E por isso você tem ainda hoje a possibilidade de habilitar um serviço de FTP na sua rede. Obviamente que você precisa tomar um certo cuidado com a configuração, um certo cuidado também com a segurança, uma vez que você tem um FTP na tua rede, se você não tomar cuidado com o usuário e senha, isso está aberto para as outras pessoas usarem, para quem tiver acesso a seu usuário e senha. E ainda que você estabeleça alguns parâmetros de comunicação, de segurança, me perdoe, isso não é 100% garantido. Você tem o TFTP, por exemplo, que aí sim faz criptografia, te dá um pouco mais de segurança no tráfego, no transitar desses dados de um servidor para o outro. O que se observa hoje em dia é que o serviço de FTP ainda está ativo, ele ainda funciona, mas como eu havia dito agora há pouco, ele gradativamente está sendo substituído por outras tecnologias. O pendrive está aí, então hoje, por mais que você tenha necessidade de vários drivers, atualizações, grandes atualizações de sistemas operacionais, enfim, você já consegue carregar isso consigo através de um pendrive. E nós temos pendrives de vários tamanhos. Embora os mais comuns sejam aí 4, 8 GB, 16 GB, tá? Mas se isso não for suficiente, você também tem hoje em dia a possibilidade de adquirir um disco externo. E aí sim você tem tamanhos maiores, né? Capacidades maiores de armazenamento. Uma outra coisa, um outro serviço que a gente percebe que gradativamente vem substituindo o FTP, são os serviços em nuvens. Então, citando alguns, você tem hoje Dropbox, você tem hoje o OneDrive e você pode, inclusive, configurar o seu próprio diretório na nuvem, onde você consegue depositar a tua informação, depositar o teu dado e resgatá-lo de qualquer lugar que você esteja, tá? Desde que você tenha um acesso à internet, obviamente. O FTP também é assim. Você precisa de um acesso à internet e aí sim você estabelece comunicação com o seu servidor remoto, através de usuário e senha você ganha então os acessos necessários para manipular esses dados e até mesmo para baixá-los. Aqui vale uma máxima também, você pode fazer a comunicação de duas maneiras, né? Você pode depositar dados num servidor TFTP e você pode retirar dados, baixar dados de um servidor FTP. Tá? E o mesmo ocorre com todas essas outras tecnologias. Então, para que você saiba, o servidor FTP é um servidor de transferência de arquivos, é um serviço que trabalha nas portas 20 e 21 e é um serviço também que gradativamente está sendo substituído por tecnologias mais novas. Lógico, na ausência de uma ou outra tecnologia, estando na sua própria rede ou tendo acesso, você consegue configurar um servidor FTP com relativa facilidade, definir um local
para armazenamento dos arquivos que serão transferidos, ou um local para receber os arquivos que você remotamente irá transferir para a sua rede, e conseguir resolver o seu problema e conseguir desenvolver o seu trabalho. Mas saiba que esse é um serviço que é muito usado, é um serviço que ainda hoje está disponível nas versões de sistemas operacionais que nós temos por aí, mas que gradativamente está sendo substituído por serviços mais novos, por serviços mais inteligentes. Tá? Isso é fácil de entender, pessoal. Nós temos velocidades de links maiores hoje em dia, nós temos segurança melhor hoje em dia, e nós temos dispositivos móveis com uma facilidade e com preços, inclusive, né, muito melhores do que tínhamos no passado. O servidor FTP foi muito usado, mas hoje, como eu disse, já não é tanto assim. As novas tecnologias chegaram, se mostraram mais eficientes e mais seguras, e por isso gradativamente elas estão substituindo esse serviço, o serviço de FTP. Mas se você precisar, para aquelas regiões remotas ou para aqueles lugares difíceis de entrar com dispositivos, você sabe que você tem o serviço de FTP disponível dentre os serviços que a sua rede vai fornecer. Só para fazer um parâmetro, só para fazer um pequeno parênteses aqui, me perdoe, melhor dizendo, em determinados lugares, hoje em dia, isso já não acontece com tanta frequência, mas em determinados lugares é difícil de entrar com disco externo, é uma burocracia muito grande, dependendo do local que você vai, data centers e coisas assim, é uma burocracia muito grande. Você pode até entrar com um pendrive, mas talvez ele não te ajude, não resolva, ele não tem o tamanho adequado, e você pode até dizer, mas aí eu me programo antes e compro. Correto, eu até prefiro que seja assim, mas você sabe que no dia a dia nem sempre é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes você está ali no olho do furacão e precisa resolver algum problema de transferência de arquivos. Configura um FTP, seta ali o usuário e senha, passa isso através de mensagens, de qualquer que seja o meio, para a pessoa que precisa acessar, e resolva o seu problema. O serviço está aí, ainda existe, ele tem as suas limitações, está sendo substituído, mas ainda é um serviço de grande utilidade dentro da rede de uma rede de computadores. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre FTP. Espero que você tenha gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.